Histórias em quadrinhos são fascinantes e a forma mais fácil de poder criar o seu próprio universo. Às vezes você está tão inspirado, mas não faz a mínima ideia de como pôr as ideias pra fora. Muitas vezes não tem recursos para produzir, então vem a forma mais eficaz, barata e rápida que é as histórias em quadrinhos. Pra falar a verdade pra vocês, eu pessoalmente nunca fui 100% fã de histórias em quadrinhos. Apenas gostava, mas não era fascinado. Mas eu tinha muitas ideias na mente, muitas ideias mesmo, mas não sabia como pôr isso em prática. Até quando eu comecei a fazer, começando por Jurassic Button, um dos meus primeiros personagens que eu inventei. Logo veio o Juliano e me mostrou várias histórias em quadrinhos que ele já tinha feito do Mortal Kombat. E cara, eu logo comecei a fazer as minhas versões também do Mortal Kombat. Sério, tudo que eu sabia fazer era copiar as HQs do Juliano, cara. Até que comecei a desenvolver os meus próprios personagens e criar meu próprio universo de quadrinhos. Já cheguei até a vender quadrinhos pro Ariel, cara, por R$1. Exatamente, cara, eu vendia quadrinhos e personagens pro Ariel por apenas R$1. Era muito barato. Após isso, começamos a criar quadrinhos juntos e não paramos mais. Naquela época de 2008, 2009 e 2010, nosso reinado de HQs foi parar ali pelos meados de 2011 e 2012. E o último a parar fui eu. Mas mesmo assim, nós passamos por muitos anos juntos produzindo, tivemos muitas ideias mesmo, cara. Vários e vários quadrinhos que a gente fez junto. Mas aí é que vem a pergunta, de onde vinha tanta ideia? De onde vinha tanto plano, tanta ideia? Mano, quando eu parei de criar quadrinhos, eu já tinha aproximadamente umas 400 revistinhas. Juliano, eu chuto que tinha umas 80. O Ariel tinha poucos personagens, porém muitas HQs falando sobre os personagens dele. Então, como a gente tinha tanta animação pra fazer quadrinhos e tal, né? Essa é a pergunta. Como que a gente tinha tanta ideia? Olha, sinceramente eu não posso falar pelo Juliano e pelo Ariel que mais deixava eles inspirados. Mas o Juliano sempre falava que assistia filmes e via algum desenho, algo do tipo, sabe? Falava que aconteceu algum evento na vida, ou na vida real, algo que aconteceu na vida real e deixava inspirado. Assim, ele criava vários quadrinhos, desenhos e escrevia até livros. Por exemplo, tinha uma HQ que ele fez que eu fiquei muito enlouquecido com as cores e a vida que tinha. Eu queria muito ler e ver como que iria ficar. Ele tinha criado peixes que lutavam, velho, só pra vocês verem o quão alucinado era. Então ele disse que tinha assistido o filme Procurando Nemo. Ficou deslumbrado com as cores do mar, o contraste dos corais e as cores do próprio Nemo e logo pensou: já pensou em um peixe lutando, evoluindo, etc? Mano, quando ele começou eu fiquei alucinado, porque tinha ficado muito, mas muito zica mesmo. Já o Ariel, ele nunca dizia o que mais inspirava ele, só sei que quando ele começava ele não parava mais, ele fazia disparado. Tá, mas e eu? O que mais me inspirava naquela época e o que mais me inspira hoje também pra fazer quadrinhos? Baseado em muitos quadrinhos antigos que eu já fiz e baseado nos novos que eu fiz agora, tipo Moonshine, The Legendary, Monster Max, etc. Eu separei algumas dicas pra você que começou um projeto e simplesmente perdeu a inspiração e não sabe como continuar por não tem mais ideias e nem ânimo mais, né? Ou seja, você começou a fazer o projeto e não conseguiu finalizar porque perdeu totalmente a inspiração, perdeu totalmente o foco. E pra você que quer começar, no caso você também que quer criar alguma coisa, tá sem ideia e sem inspiração e nunca consegue começar, muito menos terminar, cara. Então bora lá que eu vou te dar umas dicas aqui. Na verdade, a minha inspiração ela é feita com alguns segredos, alguns gatilhos a qual consigo produzir quadrinhos até vários simultâneos. Então vamos para as dicas. Dica número 1: leia livros antigos, medievais, da Idade da Pedra e qualquer livro que conte história, tá ligado? Qualquer coisa que esteja envolvendo coisas que já passaram. Mano, eu vou usar um exemplo muito forte, mas acredito que o público talvez não o conheça. Mas o mestre George R.R. Martin, criador da fascinante história de Game of Thrones, disse em uma entrevista que para ele criar a série, desenvolver seus personagens e dar continuidade, ele leu muitos e muitos livros de história, cara. Parece até engraçado, mas sim, o cara se inspirou na história medieval, em coisas, em fatos que já aconteceram lá atrás para poder criar e desenvolver os seus personagens, cara. Ele leu muitos livros de história. Cada personagem da série foi inspirado em alguém da história, alguém do passado, ao qual eu não posso nem citar aqui porque não é o foco do vídeo, mas o cara se baseou em muitos e muitos fatos antigos para escrever 8 livros parrudos das Crônicas de Gelo e Fogo, que até virou uma série, mas nem se compara com os livros aí, vai por mim. O cara conseguiu escrever a Guerra dos Tronos, a Fúria dos Reis, a Tormenta das Espadas, o Festim dos Corvos, a Dança dos Dragões, os Ventos do Inverno e um Sonho de Primavera, velho. O cara conseguiu fazer vários livros com várias e várias páginas. Tem página pra caramba mesmo, velho. Tem muita página, vai por mim. E tem muito, mas muito conteúdo. E qual foi o segredo do cara pra ele se inspirar nisso tudo? A própria história, né? Ele se baseou em fatos históricos para escrever vários e vários livros, que até inspirou uma série que ficou até legal, mas não se compara com os livros, cara. Lembrando que livros
não é o tema abordado no vídeo, mas já vai clarear o seu cérebro pra você sacar que a história pode ajudar, por mais chata que às vezes ela aparenta ser, pode te ajudar a criar coisas fantásticas. Mano, a dica número 2, ela já foi citada várias e várias vezes em todos os vídeos, pelo menos a cada 10 quadrinhos que eu gravo, uns 5 ou 6 eu falo isso, certo? Pra você que quer fazer quadrinhos. Essa já foi citada várias vezes, mas é assistir filmes, séries e desenhos. Principalmente, cara, os que você mais gosta de assistir. Se você gosta de anime, acompanhe bastante animes, cara. Acompanhe bastante desenhos, lê bastante mangás, que isso vai te ajudar bastante a você ficar mais criativo, vamos dizer, mais ativo pra fazer histórias em quadrinhos. Filmes, séries, desenhos, com certeza é o que mais te dá inspiração no momento que você vai fazer. Então não hesite em assistir e fazer algumas anotações durante o filme, da série ou o seu desenho. Isso vai te ajudar bastante. Então faça algumas anotações, cara. Veja assim qual que é a melhor série, a melhor cena que você gostou ali da sua série, do seu filme. Isso vai te ajudar muito. Eu fazia isso e toda vez que eu ia assistir algum filme, eu via alguma coisa legal, eu ia lá e já anotava pra eu poder fazer uma versão minha, né? Vamos dizer. Era cópia mesmo, vai. Tô nem aí. A dica número 3 é, cara, pra você que já tá criando o quadrinho, desanimou, dá uma pausa, cara. A melhor coisa que você faz é parar. Amigão, se você desanimou, não empurre com a barriga, velho. Não vai dar certo. Eu já falei isso várias e várias vezes aqui no canal. Dá uma pausa, estuda e utilize as dicas acima pra você ficar mais inspirado de novo. Porque se você fazer desanimado, vai ficar zoado, não vai ficar legal, o roteiro vai ficar zoado, os desenhos vão ficar feio. Por mais artista que você seja, você tem que estar inspirado pra fazer qualquer coisa na arte, cara. Se você não tiver inspiração, não vai. Então, dê uma pausa a longo prazo, não importa quanto tempo. Se for pra sua obra de arte ficar legal no final, é melhor que você dê realmente uma pausa, respira, repensa e vai agora pra quarta dica, que é muito fundamental agora. Dica número 4, use a sua imaginação. Mano, nada melhor do que você sentar em um lugar. Aconselho que seja aberto, com vista a longe, sabe? Se você tiver algum lugar assim que você consiga chegar o mais longe possível, sim, isso vai te ajudar. Lugares assim a qual eu conseguia enxergar bem longe era o tipo de vista que eu mais gostava e que me ajudava em tudo. Momentos de reflexão ajudam você a pensar não só em criar coisas, mas até mesmo lidar com situações e problemas que para momento você não sabe lidar. Mas sempre que você para que seu cérebro desengasgue de alguma forma, esse é o período ao qual você consegue raciocinar, pensar, fazer planos, resolver problemas, às vezes lidar com coisas que mais afetam seu dia a dia, e às vezes 20 ou 30 minutinhos de reflexão você pode achar a solução para muita coisa. Faça o teste e comenta aqui embaixo para ver se funcionou. E é claro, esse momento também serve para você criar coisas em um universo muito grande, pois você tá dando tempo pro seu cérebro e ele vai conseguir te dar as coordenadas que você precisa para criar a sua história em quadrinho, o seu livro ou qualquer coisa que você esteja querendo criar. Então, basicamente, você precisa utilizar a sua imaginação, refletir bastante, que você vai estar dando tempo pro seu cérebro pensar. Basicamente, se você quer fazer um desenho, quer fazer um quadrinho, você vai utilizar o que? O seu cérebro, cara. Tudo que você vai criar, você tem que pôr o cérebro para trabalhar. Então não adianta você querer sobrecarregar ele, que você não vai conseguir fazer nada. Então o momento de reflexão é o melhor momento para você pensar e conseguir organizar as suas ideias. A dica número 5, cara, já que a gente tá falando do cérebro, né, que é a ferramenta, o centro do universo para criar os quadrinhos e histórias, é durma bem, alimente-se e pratique exercício. Mano, chegou a parte mais chata do vídeo, mas sua criatividade está ligada ao seu cérebro. E não adianta você querer usar ele se ele estiver pifando ou desgastado, vamos dizer assim, cara. Eu falei como se o cérebro do cara fosse uma máquina agora. Bom, já vi que talvez você não vai querer se alimentar bem e talvez muito menos fazer exercícios. Então, nesse caso, foque em dormir bem. Tirar pelo menos 8 horinhas de sono vai te ajudar bastante. Faça isso que eu te garanto que dentro de 2 ou 3 dias você vai estar tunado para criar qualquer coisa, velho. Claro, dormir bem, mas não dormir bastante, tipo, até meio-dia, tá ligado? Passar aí da tarde, dormir 12 horas direto, isso não vai te ajudar não, isso daí vai te desgastar. Mas se você dormir pelo menos 8 horinhas toda noite, ou seja, dormir bem, você vai sim, de certa forma, descansar o seu cérebro e você vai acordar muito bem para criar qualquer coisa. Bom, quadrinhos tem várias finalidades. Uma delas é para você simplesmente se distrair um pouco, outra é simplesmente variar um pouco mais os seus desenhos. Ou as duas mais conhecidas, que é quando você tem vontade de criar seu próprio universo e o único meio que tem para pôr isso em prática é através dos quadrinhos. Explicando melhor, sabe quando você tá assistindo aquele filme, série, desenho e pensa, mano, que história boa, preciso criar alguma coisa. E assim a sua cabeça começa a bombardear várias ideias para criar personagens, história, um mundo novo e etc. A segunda finalidade conhecida é quando tu vai fazer um trabalho de escola e o tema é criar um quadrinho
com um tema específico, ou você mesmo decide fazer como o trabalho é melhor porque você só sabe fazer quadrinho e quer fazer algo novo, ou no caso você é obrigado a fazer um quadrinho quando seu professor simplesmente pede para você e você tem que fazer um quadrinho e você não sabe nem por onde começar. Mas se tem uma coisa que deixa os professores felizes, cara, é a criatividade na hora de fazer quadrinho ou na hora de fazer trabalho escolar usando quadrinhos. Esse trabalho, por exemplo, que eu fiz aí, que tá aparecendo aí pra vocês, falando sobre as vitaminas, cara, ganha até um visto bem legal aí da professora. Mas vamos às dicas para quem quer somente desenhar quadrinho por hobby, tá? Daqui a pouco a gente vai dar dicas para quem quer fazer trabalhos escolares, mas para quem quer fazer quadrinhos por hobby, só porque gosta mesmo e quer pôr os seus projetos em prática, os seus personagens no papel, vocês querem ver assim de certa forma os seus personagens que você criou na sua cabeça com vida, lá vai essas dicas que vão te ajudar bastante para quem não sabe nem por onde começar. Primeira dica: planejamento. Velho, se você não sabe nem por onde começar, então você tem que pegar uma folha e começar a fazer todo o passo a passo do que você realmente quer fazer. Desenhar os personagens, fazer algumas falas, inventar nomes de dispositivos a qual você pode, de certa forma, usar. Por exemplo, no Monster Max eu usei o Bionics, né, o NTXB, mas eu tive que planejar todo o passo a passo, não foi nada aleatório, eu não simplesmente peguei e joguei o nome lá. Não, teve todo um passo a passo para ficar legal. Então planeje bem certinho o que você vai fazer para não ficar uma coisa feia e mal feita. Não sei desenhar. E agora? Bom, você já viu falar naquele ditado de que quando o cara fica cego, os outros sentidos dele ficam aguçados? É mais ou menos essa lógica que você tem que usar para ficar aí com um quadrinho bem legal ou até mesmo um desenho. Se você não desenha bem, capriche nas outras áreas, na pintura, no cenário. Tente deixar o mais bonito possível nas outras partes a qual você vai conseguir compensar melhor. Então pode perceber que meus desenhos não são legais, não são 100%, cara. Eu não sei desenhar 100%, porém eu tento caprichar no cenário, na pintura, na posição, na variedade também. Eu tento enriquecer um pouco mais o roteiro, as falas e deixar a história um pouco mais divertida, para assim que a pessoa estiver lendo ou quando eu estiver apresentando ela aqui no canal, vocês não prestarem tanta atenção nos desenhos, mas sim no roteiro e no cenário e nas cores vivas que estão ali. Se você vai começar um quadrinho, velho, e não sabe por onde começar e acha que, tipo, o que você tem ali vai dar pra começar, tome cuidado com isso, porque é sempre bom ter os materiais corretos, como uma régua, um lápis para você poder desenhar, caneta, folha, lápis de cor, principalmente se você for fazer história em quadrinho colorida. Você tendo pelo menos esses materiais básicos, você já vai conseguir sim ter um quadrinho bem legal. Se você não tiver grampeador, você também pode usar cola, a qual eu não aconselho muito, mas seria muito mais importante se vocês usassem o grampeador, que é muito baratinho. Acho que o seu pai ou sua mãe consegue comprar, ou você pode juntar na sua mesada, que é bem baratinho mesmo. Você consegue ter esses materiais aí por menos de 20 reais. Se tem uma coisa que eu fazia bastante, velho, era ler os quadrinhos para eu poder tentar fazer algo parecido ou algo nessa mesma linhagem. Todo mundo que faz um quadrinho tem um estilo próprio de desenho, que nem eu faço a margem, né? Vocês percebem que nos quadrinhos os reais não tem aquela margem, aquele quadrado que eu faço, mas eu prefiro fazer porque de certa forma eu consigo conservar melhor o meu desenho. Mas de certa forma eu sempre lia os quadrinhos e via mais ou menos como que os verdadeiros autores de quadrinhos, como que eles faziam para deixar o quadrinho legal e bonito, e quais eram as falas e os estilos de desenho que mais chamavam a atenção para eu poder pôr em prática. Então, cara, nada melhor do que você buscar uma coisa nova, entendeu? Fazer uma coisa legal e diferente. Agora lá vai a dica para quem quer fazer quadrinhos para trabalho de escola. Mano, o que mais tinha na época de escola eram pessoas que eram de certa forma obrigadas a fazer o quadrinho e simplesmente não faziam ideia de como fazer uma história em quadrinho. São pessoas que tiveram assim um certo contato com história em quadrinho, porém não fazia a mínima ideia. Eu tenho certeza que se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, perdido, e entrou aqui para tentar achar uma solução de como fazer um quadrinho, mesmo você não sabendo nada de como faz quadrinho, ou você tem uma noção básica, mas não tem ideia de como fazer, fica aí, fica tranquilo que eu vou te dar umas dicas que vai te ajudar muito, porque se tinha uma coisa que eu fazia muito na escola era ajudar pessoas que estavam perdidas ali. Quando o professor falava assim, e vocês vão ter que fazer uma história em quadrinho, não sei se isso acontece na escola de vocês, mas na minha acontecia muito, do professor chegar e falar, vocês vão ter que escrever ou um livro ou uma história em quadrinho de sobre as coisas que aconteceram na vida de tal pessoa no passado, entendeu? De algum personagem histórico, algo do tipo.
ou sobre física, entendeu? Sempre tinha que fazer alguma coisa baseada nisso. Então eu sempre mandava muito bem nos trabalhos de escola, porque eu sempre fazia um quadrinho. Mas vamos para as dicas logo. Não se desespere, cara. Se você tá começando agora a fazer um quadrinho para trabalho de escola, não se desespere, porque é mais fácil do que você imagina fazer uma história em quadrinho, velho. Basta você simplesmente pegar o que você realmente quer fazer, sem muita complicação. Se você nunca fez quadrinho na sua vida, não tente fazer nada complexo, algo que nem você vai entender. Tente fazer o básico do básico. Essa é a segunda dica. Use o básico. Não inventa muito. Faça o básico mesmo. Faça só o personagem falando ali as coisas necessárias. Não precisa de muita coisa. Dica número 3. Não precisa saber desenhar bem caprichado. Como eu disse nas dicas para quem quer fazer quadrinhos só para diversão, para você que quer fazer um trabalho também, saiba que não precisa saber desenhar 100%. Basta você simplesmente caprichar nas outras coisas. Você quer fazer um quadrinho. Você tem que fazer um quadrinho porque da sua escola, porque o seu professor pediu, mas você não sabe desenhar. Põe isso na sua mente que você não precisa saber desenhar 100%. Basta você caprichar nas outras áreas, caprichar um pouco na pintura, caprichar um pouco nos textos, porque com certeza deve ter uma letra bonita. Capricha na letra, capricha um pouco no cenário, coloca umas montanhas lá no fundo, um sol, um céu bem azulzinho, que vai ficar muito mais bonito do que você imagina. A dica número 4, velho, que eu usei bastante e que simplesmente eu usei também para ajudar muitas pessoas, é fazer o personagem fictício dando a aula. E de certa forma isso chamava muito a atenção dos professores também, não sei porquê, até porque era uma coisa muito simples. Se eu simplesmente desenhar o personagem falando. Se você não tem ideia de como fazer esse quadrinho, vamos supor que a ideia do quadrinho seja para falar sobre o universo, sobre as estrelas, sobre os planetas. Você simplesmente vai desenhar um personagem falando as coisas, falando sobre os planetas, falando sobre Vênus. Muito mais prático, você não vai precisar criar nada. Basicamente você só vai copiar o texto da internet e colocar no balãozinho do personagem falando, velho. Então você não vai precisar se matar, você não vai precisar inventar, você não vai precisar criar nada. É muito prático, muito fácil mesmo. E se o professor não pediu, tá aí uma ideia muito legal pra você fazer um trabalho de escola usando um quadrinho, velho. O professor fica muito feliz, ele vai te dar 10 e até uma nota extra se você caprichar. Dica número 5 é tente caprichar nas curvas e pinturas, velho. Eu já falei isso bastante vezes aqui nas dicas, porque realmente é um tema muito relevante. Capriche nas curvas e na pintura ou nos textos. Se você não sabe desenhar, saiba que não precisa desenhar muito bem. Olha nesse quadrinho que eu acabei de mostrar pra vocês, que é o quadrinho aí dos Padrinhos Mágicos. Pode ver que os desenhos, velho, são bizarros, são tudo torto. O cara tem 4 dedos, porém é uma animação bonita, bem colorido, um desenho bem vivo, que de certa forma é um desenho legal, que é caprichado no roteiro. É uma amostra grátis de que você não precisa desenhar muito bem pra você fazer um quadrinho legal, cara, pra você colocar tudo em prática. Boa vontade de fazer histórias em quadrinhos, eu estou ali super empolgado. Separo as folhas, o lápis, a régua, a caneta, lápis de cor, ou até mesmo compro todos esses materiais, ao qual me custa uma certa grana, mas de repente acabou a inspiração. Depois de ter feito ali a primeira, segunda, terceira página, até mesmo a quarta ou quinta, quem sabe 10, você simplesmente desanimou e não quer fazer mais. Ou seja, você até tem vontade de terminar, porém, né, mano, aquele desânimo bate aquela preguiça e você simplesmente acaba abandonando a história em quadrinho no canto e acaba esquecendo dela pelo menos por um bom tempo. E até em casos mais extremos, você simplesmente nunca mais toca nessa história em quadrinho. Você com certeza deve ter se identificado, né? Porque, vou ser sincero, acontece isso comigo todos os dias e desde quando eu comecei a fazer histórias em quadrinhos. Mas isso não é só referente a histórias em quadrinhos, e sim com tudo que você vai criar e tudo que você vai fazer. É normal, gente. Não é uma coisa assim, problema técnico, um problema psicológico. Não é isso. É normal, faz parte de todo mundo. Mas por que exatamente acontece esse desânimo, vamos assim dizer, essa falta de vontade de fazer quadrinhos? Galera, são N's e vários fatores que faz você simplesmente desanimar de alguma ideia que você já iniciou, tá? Isso é super normal, como eu disse. Até mesmo quando você tá construindo uma casa, no meio da construção, às vezes bate aquele desânimo, você pensa assim, caraca, velho, ai, uma casa. Tá, eu acho que eu usei um exemplo adulto demais. Eu posso utilizar qualquer outro exemplo, como por exemplo até os estudos. Às vezes você tá empolgado para ir pra escola, chega no meio do ano e você fala, poxa, bem que poderia chegar logo às férias, né? Apesar de que tem férias no meio do ano. Mas tá, vamos lá, vamos parar de ficar fugindo do assunto e vamos ao que realmente interessa. Primeiramente,
Primeiramente você tem que tentar entender o porquê você está desanimado. É o que eu faço. Geralmente quando eu estou desanimado, simplesmente não quero mais terminar esse projeto, eu fico tentando buscar inspirações, porque geralmente eu sei que eu tenho muita preguiça, cara. Sim, eu sou um cara preguiçoso, não parece, mas sim, geralmente eu tenho preguiça de ficar ali sentado por horas, desenhando, elaborando, criando texto, criando falas. É um negócio que é realmente cansativo, por mais que a gente goste muito de fazer, sabe? Então, os quadrinhos em específico, ele acaba cansando você muito rápido, porque são, como é que eu vou explicar? Coisas que você faz com muito excesso, e tudo demais enjoa. E por mais que uma história em quadrinho, por exemplo, tenha somente 30 páginas, você tem que ficar muito tempo fazendo aquilo. Não é como um desenho que você simplesmente pega, desenha, pinta e acabou, e você no outro dia já faz outro e já faz outro. Não, uma história em quadrinho demanda muito tempo, e você tem que ficar ali muito tempo sentado, muito tempo elaborando, muito tempo desenhando, e às vezes você tem um prazo para entregar isso, e você acaba assim, enjoando e simplesmente para. Então galera, o que eu pessoalmente faço é simplesmente paro mesmo, eu simplesmente paro, abandono o quadrinho, foco em outras coisas, até aqui mesmo no canal, em outros vídeos, mostro outros projetos, porque realmente criar quadrinhos não é uma coisa assim tão fácil. Qualquer coisa, por exemplo, eu até citei nos vídeos anteriores, né, de tutoriais de como voltar à animação, eu citei o George R. Martin, que é o criador das Crônicas de Gelo e Fogo, ou seja, Game of Thrones. Ele tá escrevendo os livros desde 1990, cara, desde os anos 90. Então ele tá até hoje terminando esses livros. É muita coisa, é muito conteúdo, sim, mas você consegue ver que realmente algo para você criar demora muito tempo, não é assim da noite pro dia. E o que eu faço pessoalmente é simplesmente parar, observar e simplesmente buscar novas inspirações. Quem sabe eu até mudo o roteiro, sabe? Muitas vezes já aconteceu disso, talvez eu nunca tenha revelado isso pra vocês, mas eu tá fazendo uma história em quadrinho que era pra ter um segmento, e por eu ter ficado entediado, eu simplesmente mudar o roteiro, colocar coisas novas, até adiantar cenas que era pra estar no final, por exemplo, a aparição, sei lá, de algum super-herói muito forte, que eu ia deixar pro final, mas eu falei, mano, vou colocar ele aqui agora porque eu quero desenhar logo essas cenas de luta pra ficar legal. E às vezes até essas trocações de roteiro deixa a história em quadrinho um pouco mais dinâmica e diferenciada, se é que vocês me entendem. Tá, Taylor, então eu tenho que trocar o meu roteiro? Cara, se for necessário, às vezes é bom você reanalisar isso, porque como eu disse pra vocês, não é algo tão fácil, demanda tempo, demanda muita paciência, cara. Então, se você por acaso ficar desanimado, né, você tem que tentar verificar o porquê você tá desanimado, se é porque você tá cansado, se você tá enjoado, tem vários fatores, tá? Primeiramente você descobre ele e tenta resolver. Se caso não dá certo, você vai ter que mexer no seu quadrinho. Se caso você quer realmente finalizar, então você tem que mexer no roteiro, mexer nos personagens, inserir coisas novas pra realmente você ter empolgação. Por exemplo, The Thunder 3 eu terminei em 2 semanas, sabe? Coisa que as outras histórias de quadrinhos eu demorei meses ou até anos pra fazer. Então, galera, como vocês sabem, tudo demora e tudo depende muito do seu nível de empolgação. Se você tá empolgado pra terminar, pra finalizar, ou até pra mostrar pro público, isso pode ser importante pra você. Então, você pode ter que acabar trocando algumas coisas e fazendo alguns ajustes pra que você volte a se inspirar. E agora, a cereja do bolo, galera. Dê um sentido para o seu trabalho. Dê um real propósito para o seu quadrinho. Dê um real propósito para o tempo que você está perdendo ali desenhando o seu quadrinho. Um verdadeiro propósito. Por que eu tô falando isso? Geralmente, quando você tá ali fazendo um trabalho, por exemplo, quando eu fazia histórias em quadrinhos, né, referente a quadrinhos em 2009, eu fazia pra eu mesmo ler. Então, eu mesmo tava lendo. E isso importava, porque eu era criança. Depois que eu comecei a crescer, eu comecei a desanimar dos quadrinhos pelo simples fato de não ter um sentido. Ou seja, eu tava fazendo quadrinhos somente pra me ler, então quer dizer que eu tava perdendo todo aquele tempo só pra eu ver. Por mais que meus quadrinhos já foram pra bibliotecas, algumas pessoas já viram, o JLA ali a gente trocava os quadrinhos, mas não tinha um sentido, um fundamento, não tinha um retorno, não sei, não precisava nem ser um retorno lucrativo, mas tipo, não tava somando muito na minha vida, se é que vocês me entendem, e eu acabei meio que me afastando totalmente dos quadrinhos. Hoje, claro, né, já tem um sentido, tem uma razão, né, comecei a postar no YouTube, crianças voltaram a se inspirar, pessoas falaram que saíram da depressão por causa dos quadrinhos, e isso foi sim um dos motivos e fez os meus quadrinhos, o meu trabalho todo ali ter um sentido, sabe, ter algo realmente que vale a pena. Tem que ter fundamento.
sabe? Aquilo simplesmente não pode somente existir por existir. Você pode fazer com um fundamento. Quem sabe você quer fazer um quadrinho para dar de presente a alguém, ou quem sabe você quer fazer uma história em quadrinhos, sei lá, pra mostrar pra algumas pessoas, ou até mesmo você pode criar um canal no YouTube. Olha só, real, você pode criar sim um canal no YouTube e postar os seus quadrinhos. Inclusive eu tô pensando em gravar dicas para quem quer ser youtuber de quadrinhos, galera. Então eu quero realmente fazer esse nicho crescer muito no YouTube, então eu vou precisar da ajuda de vocês. Então por que não vocês não podem ter um canal no YouTube gravando isso, entende? Ah, mas Taylor, foi você que começou esse nicho e tal. Isso não importa muito, sabe? Eu quero que mais pessoas gravem seus quadrinhos e postem no YouTube, e mais pessoas venham, né, de alguma forma apresentar o seu trabalho. Então hoje, com certeza, se você tá desanimado, você caiu nesse vídeo e você não tem, assim, mais ânimos para fazer quadrinhos, eu tenho quase certeza que 90% do motivo é porque o seu quadrinho não tem um sentido, simplesmente não tem uma missão. Então dê uma missão para o seu trabalho, não só para quadrinhos, mas tudo que você for fazer na sua vida, tudo que você for plantar, tudo que você quer, entende? Dê uma função para isso, dê um fundamento para isso, entendeu? Pode ser que você faça quadrinhos e doe para crianças, ou leve em alguma escola, algum lugar, por exemplo, em algum hospital, não, porque agora nesse exato momento não tá podendo visitar, mas por que não você pode visitar alguns, poderia no caso, né, se a gente, um dia que a gente passar de toda essa coisa que tá acontecendo, você poder ir visitar um hospital onde tem crianças carentes e você ensinar quadrinhos para ela, ou mostrar seus quadrinhos para elas, mostrar o seu super-herói, quem sabe, ou até aqui mesmo no YouTube, você mostrar o seu super-herói, mostrar seus projetos para todo mundo. Por que não? O YouTube ele te dá uma liberdade muito grande para isso, coisa que a gente não tinha antigamente. Então galera, dê um fundamento para o seu quadrinho, dê uma missão para ele, dê uma missão para o seu trabalho e você terá um retorno muito grande. Não tô falando de dinheiro, não tô falando de retorno financeiro, ou que você vai ficar famoso, você vai ficar grande aqui no YouTube, não. Só o fato das pessoas simplesmente gostarem dos seus personagens. Sabe o que é a pessoa falar que é fã de um herói que você criou? Uma ou duas pessoas falando isso, cara, não tem preço. E cara, eu tenho certeza que de alguma forma esse vídeo tenha inspirado você. Se inspirou, deixa seu like, cara. E não se esquece de se inscrever caso você não seja inscrito, tá bom? Pessoal, beleza? Taylor aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez, pessoal, eu vim aqui pra trazer 5 dicas úteis pra você fazer uma história em quadrinho super legal, super diferente. Uma história em quadrinho assim que ninguém nunca viu na vida. Antes de começar esse vídeo, só quero mostrar aqui pra vocês The Thunder 2, né? Só uma prévia mesmo, só pra vocês saberem mesmo que eu tô fazendo ela, pra muitos aí não pensarem que eu estou inventando, que eu estou mentindo, que eu não cumpro promessas. Olha só, ela tá aqui, ela tá sendo finalizada, está quase terminada. Aqui, pessoal, é só alguns rabiscos, né? Alguns rabiscos que eu faço, olha só, algumas coisas antes de começar, antes de fazer o quadrinho, eu faço alguns rabiscos, algumas cenas, né? Mas é só risco mesmo de caneta, nada mais. Olha só, olha o Peter. Olha aqui também alguns rabiscos de quadrinho. Esse aqui também foi mais rabiscos de The Thunder. Perdão. Olha só aqui, ó, eu tava desenhando The Thunder também. E rabiscos e mais rabiscos. Olha só. A boca, sei lá o que é isso aqui. Olha só, cara. Vegeta. Minha nossa. Que piranha. Olha o Goku. Tudo isso que eu desenhava na escola, pessoal. Olha aqui, ó, a missão fracassada de tentar criar um personagem. Não deu certo. Bom, pessoal, quais são essas dicas úteis, né, que eu vou dar pra vocês aqui? Tem que ser um vídeo rápido, né? Uma coisa mais objetiva. A primeira dica é se inspire em acontecimentos, beleza? Como você se inspira em acontecimentos? Se inspire em coisas que acontecem, né, assim na vida, só que vocês tentem trazer para um mundo diferente, um mundo mágico, um mundo seu. Os acontecimentos, mas de uma forma assim que acontece. Por exemplo, quando você vai lá, tá andando pela rua e se apaixona por alguém, entendeu? Você já se inspirou ali em alguma coisa. Você, poxa, eu vou inventar uma história em cima disso. Ou como se fosse criar uma música. Você tem que criar uma história como se você estivesse criando uma música. Geralmente quando você vai fazer uma música, você tem que estar inspirado, super inspirado, né, pra você criar uma música. Então, pessoal, vocês aí se inspire em acontecimentos. A dica número 2 é: crie um estilo só seu. Crie um modelo de personagem só seu, que você mesmo
desenhou, que você mesmo criou, para que as pessoas conheçam o seu traço de desenho. Não tente fazer igual aos outros. É claro que você tem que ter uma inspiração, você tem que estar inspirado em alguém, né? Mas crie formas de desenhos, só ter os seus traços, né? Que nem minha professora de artes, ela é uma professora muito ninja em desenho. E ela conhece meu traço de longe, velho. Meus traços de desenho ela já conhece de longe, né? A forma que eu desenho, a forma dos cabelos. É claro que eu não desenho nada bem assim, mas ela já conhece de longe. Eu acho que vocês também já conhecem meu traço de desenho, então vocês podem dizer que esse aqui é meu traço de desenho. Geralmente quando eu tô criando uma coisa, meu traço de desenho é assim, né? Esse Goku aqui, quando eu fiz ele copiando de uma figurinha, velho. Eu acho que o Vegeta também. Eu fiz eles copiando de uma figurinha. Então, esse aqui é o meu traço de desenho. Você já conhece, acho que de longe, olha só, o Peter também, vocês já conhecem, já só de olhar, né? Você já sabe que esses são traços aí do Taylor. Beleza, dica número 3, crie personagens que não existem, né? Vocês têm que criar personagens assim que vocês nunca viram na história. Hoje, para uma coisa fazer sucesso, não sei qual que é a motivação de vocês, não sei até onde vocês querem levar os quadrinhos de vocês, mas criar uma coisa que não exista ainda, que não tem no mercado, que ninguém nunca viu antes, porque as pessoas elas buscam coisas novas, entendeu? Até mesmo a pessoa que tá lendo o seu quadrinho, mas sem objetivo nenhum, ela vai querer ver coisas novas, entendeu? Esse é a dica aí número 3, né? Para que vocês façam coisas que ainda não existem. Um mundo diferente, um planeta distante, pessoas diferentes, seres diferentes, coisas que não existam, mesmo que o povo assim olhe, nossa, cara, isso aí é novo, eu nunca vi isso antes. Entendeu, pessoal? Essa é a dica número 3. Dica número 4. Crie histórias de outro mundo. Entendeu? Vocês vão sim criar uma história de outro mundo, coisas que não tem aqui na Terra mesmo. Como, por exemplo, um filme que eu achei muito genial. É claro que não tem nada a ver com história em quadrinhos, mas um filme que eu achei muito genial é o filme Avatar. Aqueles bichinhos azul. É, essa foto aí. Aqueles bichinhos azul, cara. E eu achei muito genial aquele filme, porque é uma coisa que se passa em outro mundo, uma coisa bem louca, bem nada a ver. Outro filme também que é de outro mundo, você pode... acho que vocês já assistiram ou não. Se não, assistam porque é muito legal. Alice no País das Maravilhas, né? Por mais que seja um filme assim meio infantil, meio estranho, mas é um filme muito bacana, né? E é um filme que se passa assim em outra dimensão, praticamente outro mundo, outra coisa, meio que fora da Terra, uma coisa meio que de outro mundo mesmo. Então, se vocês criarem histórias assim, é bem melhor, que chama mais ainda a atenção das pessoas. E elas sempre, a maioria das pessoas querem ver coisas diferentes da realidade. Como eu gravei no vlog, né? Como comecei a criar histórias de quadrinhos, fugir um pouco da realidade é sempre bom. Dica número 5. Tenha certeza de que você quer isso. De que realmente você quer fazer isso. Às vezes você tá ali com a ideia na mente, mas você não tem certeza. Será que eu faço? Será que eu não faço? Porque uma das coisas que mais vem quando você tá fazendo a história em quadrinho é o desânimo, velho. O desânimo é o primeiro a abater a pessoa. Então, pessoal, vocês têm que estar pronto para isso. Vocês têm que ter certeza de que é isso mesmo que você quer fazer. Eu tenho várias ideias, só que eu ainda não tenho certeza, porque se eu for pegar para fazer, vai que eu não termino, né? Então, é uma coisa assim que você tem que ter certeza de que você quer mesmo terminar, quer mesmo fazer, quer mesmo concluir esse projeto, né? Que é essa história em quadrinho, beleza? E uma dica a mais aí: vocês têm que fazer uma coisa que realmente chame a atenção das pessoas, como por exemplo o título, né? A capa, a pintura, né? Da capa. Porque se você faz a história em quadrinho, não é só você que vai ler, óbvio, a não ser que você tenha vergonha de mostrar. Eu mesmo não tinha vergonha não. Eu colocava lá na biblioteca da escola e um monte de aluno, amigo meu, me parava assim, falava: poxa, cara, você fez aquela história em quadrinho, eu não vejo a hora de você lançar a parte 2. Foi isso que mais me empolgou, né, na época. Então, pessoal, essa foi algumas dicas úteis, né? Se vocês quiserem também algumas dicas de desenho, olha só, vocês sabem, vocês estão vendo que eu não desenho nada bem, é só rabisco mesmo, né? Mas se vocês quiserem algumas dicas aí pra desenhar melhor, né, pra ser uma coisa melhorzinha, eu posso estar ajudando vocês também, fazendo um vídeo aí, 5 dicas úteis
para desenhar melhor, beleza? Então deixa o comentário aí embaixo e se inscreve no canal se você não for inscrito, se você é novo. E aí vou fechar o vídeo com a imagem de The Thunder 2, o palhaço do Steve. Será que tá ficando boa? Vamos ver, né? Comentem aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo, deixa seu like e até o próximo vídeo. Fui! Fala galera, beleza? Taylor Extreme trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez, pessoal, eu vim aqui trazer algumas dicas de como você pode fazer uma história em quadrinho. Mais uma vez, né? De novo, eu tô aqui com o celular porque eu quero pegar as perguntas que me fizeram aqui por mensagem, né? Bom, mas como assim? Como assim, Taylor, que você quer? Como que você quer ensinar? Como assim? O que você tá querendo passar pra gente nesse vídeo? Teve uns caras que me chamaram no PV, um deles, né? Na verdade, que fez essa pergunta. Falou bem assim, cara, eu tô com vontade de fazer uma história em quadrinho, só que eu não faço ideia de como fazer. Como que eu vou fazer esse quadrinho? O nome dele é João Pedro Flores, né? Ele me mandou mensagem no Facebook. Por isso que eu falo pra vocês, se vocês querem alguma dica, só que mandem na página, pessoal. Ele me mandou no chat, no Facebook, pessoal, né? Encheu de mensagem, então, assim, me mandem mais na página, porque na página tem mais chances de eu ver, né? Às vezes vocês mandam no Facebook, pessoal, tá cheio de mensagem lá, eu não consigo ver a mensagem de vocês. Mas então ele perguntou, né, tipo, como que eu posso fazer, me dá uma ideia, né? Daí eu falei, cara, ele quer que eu dê uma ideia pra ele de personagem, ou ele tava com a ideia da história, mas ele não tinha os personagens em mente, que tipo de personagem que ele podia usar, humanos. Daí eu falei, cara, usa pássaro. Ó, ele falou aqui, ó, mano, eu tô pensando em fazer que nem Force Bugs, mas ao invés de inseto, o que eu posso fazer? Título eu posso botar. Eu falei, pássaro, sei lá. Mas por que eu dei essa ideia assim, tipo, na lata? Pássaro. Porque, cara, vai depender da sua criatividade, vai depender do que você quer fazer, entendeu? Suponhamos, todo mundo aí que acompanha o canal sabe que Force Bugs é insetos. Tipo, agora, vamos dizer que eu vou criar uma história nova aqui agora, tá? Pra vocês verem, pra vocês terem um exemplo, assim, do que é você criar uma coisa com criatividade, com realmente vontade de fazer. Vamos inventar uma história aqui agora sobre peixes. Tá bom, Taylor, beleza, vamos criar alguma coisa sobre peixes. Vamos contar a história agora de... Era uma vez, no fundo do mar, havia uma guerra entre o Recife e entre os peixes mais profundos. Nos peixes profundos havia uma raça guerreira dos peixes vermelhos, a qual queria dominar todo o Recife dos peixes cinza. E os peixes cinzas estavam ali, dispostos a defender o seu território. Os peixes vermelhos eram acompanhados de baleias e tubarões. Eles se juntavam e ali tentavam dominar todos os recifes possíveis, todos os lugares e assim por diante. Mas todos os peixes do mar temiam a um único rei, o tubarão Shark. Tubarão Shark era um tubarão tenebroso e ele não perdoava ninguém. Quando alguém enchia teu saco, ele dava o seu poderoso tornado de água. Vocês viram que você tem uma mente assim meio que doida, porque eu sou meio louco na cabeça, mas você tem uma mente meio que criativa, você criar, você imaginar. Cara, põe uma coisa na tua mente, beleza? Minhas histórias, minhas regras. Ah, mas peixes não lutam, peixes não falam, peixes não saltam poder, peixes é tubarão, um tubarão come um peixe com uma dentada só, tá certo? Mas desde quando no Angry Birds passarinho fala? Desde quando passarinho brinca de estilingue? Tô me referindo a Angry Birds porque são pássaros. Aí às vezes a pessoa vai criar uma história em quadrinho e fica tipo, focada na realidade. Mano, nenhuma história é real, cara. Tudo que você vê passando, até filme baseado em fatos reais, é alterado, é colocado uma coisa que não existe. Dragon Ball Z, existe Saiyajins? Não existe. Pelo menos do que eu saiba, né? Vai que tenha por aí algum planeta desconhecido no universo e eu já tô falando coisas que não devia falar aqui, já tô brisado. Mas é isso, pessoal. Resumindo aqui, escolha qualquer coisa que venha à sua mente. Você quer fazer pássaros lutadores? Faz. A história do pombo que não sabia voar, entendeu? Sua história, suas regras. Não vem tipo, ai, será que eles vão gostar disso? Será que... Não, é sua história, é suas regras. As pessoas gostam de coisas novas, de inovações. As pessoas, elas não querem nada clichê. Você quer inventar uma história e era uma vez que a Terra era quadrada, pode inventar, é sua história, velho, é suas regras, você tem que fazer do jeito que você bem quer, o que vem à sua mente, você vai fazer. Você quer inventar que a Terra era quadrada? Você inventa, porque olha só o filme que os caras fizeram, que a Terra era oca, e lá no centro da Terra existiam dinossauros. Isso é um filme. Então é o que eu falo pra vocês, criem, elaborem, não tenham medo de criar, não tenham medo de inventar. Se vocês têm vontade realmente de fazer, tipo, cachorros que lutam, façam os cachorros que lutam. Não tenham medo disso, galera. Pai, eles vão achar que eu sou uma criança. Que se foda. Desculpa pela palavra. Mas não tem, cara. O que as pessoas vão achar, você tem que achar legal. Se você tá achando legal,
exploda. Quando eu fazia minhas histórias de quadrinhos, eu não tava nem aí porque os outros iam pensar. Tanto que no final de tudo, todo mundo acabava gostando dos quadrinhos. Assim como vocês estão gostando dele agora. Sendo que eu fiz há 8 anos atrás. Eu acabei trazendo pro canal agora e vocês estão gostando. E tipo, eu fazia sem ligar pra ninguém. Eu tinha a ideia na mente ali e fazia. Tá ligado? Ah, e tem mais uma coisa. Tem pessoas que estão me perguntando nos comentários: eu posso copiar uma história de quadrinho sua? Eu posso copiar? Eu posso fazer algo parecido? Bom, cara, pode, mas é o seguinte: a intenção desse canal é trazer vocês a criarem coisas e não copiar, entendeu? Porque que nada, tem os que criam e tem os que copiam. Mas se você quiser copiar uma história de quadrinho, tudo bem, você pode copiar, mas você não pode considerar como sua. Por exemplo, você vai mostrar pra alguém, como que você vai mostrar pra alguém? Tipo, olha a história que eu fiz, mas eu copiei. Tipo, eu acho que seria muito mais legal você falar: não, esse personagem é meu, essa história é minha, eu criei com meus lápis, com minha ideia, meus personagens do meu jeito. Assim seria, tipo, mais legal. Você mostrar pra alguém, a pessoa falar: você que criou isso? Uau! Uau! Teve outro também que perguntou pra mim: cara, eu posso fazer uma continuação, né? Force Bugs Android, a volta do Android 5, posso fazer uma continuação dessa história de quadrinho? Cara, você já tá fazendo, né? Como você disse nos comentários, já tá terminando, né? Cara, pode fazer, fica à vontade, mas é que nem eu disse, você não vai poder considerar como sua, porque o intuito do canal é fazer vocês criarem coisas e não copiar, tá ligado? Tipo, eu não tô querendo ser rígido, querendo ser bruto aqui com ninguém. O intuito do canal é fazer vocês criarem coisas. Por isso que eu tô gravando esse vídeo também, pra dar ideia pra vocês, né? Como que vocês têm que fazer aí um quadrinho, tipo, saltar a mente, deixar a tua mente pensar, sem limites, sem medo. Suas histórias, suas regras. Esse vai ser, acho que eu vou até deixar na thumb isso aqui. Suas histórias, suas regras. Minhas histórias, minhas regras. Então, é isso, pessoal, entendeu? Se vocês quiserem assistir um vídeo, algum vídeo meu, vocês querem fazer uma história meio parecida, pode fazer, fiquem à vontade, tá ligado? Eu não tenho essa, tipo... Porque eu me sinto incomodado, por exemplo, com Force Bugs, que Force Bugs é muito semelhante a Dragon Ball Z. Então por isso que eu tô mudando. Então, vocês vão fazer uma história em quadrinho, aí vocês vão ver que tá semelhante a outra, vocês vão se sentir incomodados. Então, tipo assim, criem, entendeu? O intuito desse vídeo é criem. Façam coisas sem medo nenhum. Sem medo nenhum. Vai, meta a cara, o que você pensar, você põe ali nos quadrinhos. Faça um roteirinho antes, se vocês quiserem. Mas crie. É isso aí, pessoal, esse foi o vídeo, porém um pouco meio confuso, porque eu não fiz roteiro nenhum, não marquei nada. Gravei meio que na louca, aqui na correria, porque aqui em casa tá meio corrido, tem muita coisa pra fazer agora depois desse vídeo. Então, pessoal, deixa seu like, comentem aqui embaixo. Se vocês não entenderam nada que eu falei aqui, vocês comentem aqui embaixo que eu faço outro vídeo explicando melhor. Mas eu acredito que vocês entenderam. É porque eu acabo falando uma coisa meio em cima da outra e vocês assim acabam que confundindo tudo. Mas acostume-se com isso, porque eu sou assim, meio disparado, né? Mas é isso aí, pessoal, se vemos no próximo vídeo e